E aí, gente, como é que vocês estão? Eu espero que sejam todos bem. Vamos lá para mais um vídeo, começando aqui. Hoje eu queria falar sobre sermos escravos. É um tema que pode parecer ser até um pouco meio polêmico, né? Tipo, meu Deus, como assim ser escravos? E para usar como base, eu queria usar um livro que eu tô lendo e que, tipo, tem sido um livro muito transformador para mim por este tempo, cara. E esse daqui é O Deus que Destrói Sonhos, do Rodrigo Bibo. E, cara, que livro incrível. Eu acho que todo cristão deveria ler esse livro, nem que fosse pelo menos uma vez na vida. É um livro realmente transformador e que, uau, cara, ele expande a sua mente para um lado do cristianismo que talvez você ainda não esteja familiarizado. Enfim, vamos lá pro vídeo. E para tá dando ênfase a isso que eu quero dizer hoje, eu vou estar usando o capítulo 4 desse livro, né? Que fala sobre abrindo mão dos seus sonhos para viver a vontade de Deus. E uau, cara, como foi transformador ler isso para mim. Não sobre só a questão de você abrir mão dos seus sonhos e daquilo que muitas das vezes nós almejamos, mas sobre o termo ser escravo, se tornar um escravo de Cristo, sabe? Quando nós estamos no mundo, nós somos escravos de tantas coisas, sabe? Nós somos escravos dos nossos desejos, das nossas próprias vontades, mas quando nós conhecemos ao Senhor e Ele nos liberta dessas coisas, nós nos tornamos escravos dele, nos tornamos escravos de Jesus Cristo, como o apóstolo Paulo tão bem gostava de se colocar. E não porque nós somos impelidos ou obrigados àquilo, mas é porque nós reconhecemos a tão maravilhosa bondade do Senhor para conosco, sabe? Que nós sentimos essa necessidade de servi-lo, nós sentimos que nós precisamos fazer aquilo, porque fora daquele lugar nós não temos o que nós só recebemos quando nós estamos no centro da vontade de Deus. E eu acho que isso só reforça mais a questão de que nós não podemos servir a dois senhores, sabe? Nós devemos realmente escolher do que nós queremos ser escravos, sabe? Nós queremos ser escravos e reféns do pecado ou escravos e reféns de Jesus Cristo, sabe? É muito simples essa colocação e é muito fácil de entender o que esse trecho quer nos ensinar e aquilo que o apóstolo Paulo também nos deixa nas cartas. Em Romanos 6, no verso 16, o apóstolo Paulo nos diz: Vocês não sabem que se tornam escravos daquilo que escolhem obedecer? Podem ser escravos do pecado, que conduz à morte, ou podem escolher obedecer a Deus, que conduz à vida de justiça. Uau! Nós temos uma opção, nós podemos escolher, sabe? E justamente por nós podemos escolher é que nós devemos sempre escolher essa boa parte, nós devemos sempre escolher servir e ser escravos do Senhor. Quando eu digo o termo ser escravos, ah, na verdade, nós ouvimos muito sobre um Deus que é bom, um Deus que é justo, sabe? Que nos abraça da forma que nós somos, mas onde tá, sabe? Onde é que tá esse lado onde nós nos reduzimos, onde nós nos colocamos onde nós realmente devemos estar e deixamos que o Senhor faça a vontade dele? Onde é que tá, sabe, esse lugar de renúncia, esse lugar de entrega? Nós gostamos muito do vinde a mim, do receber, sabe? E de sermos abençoados. Nós gostamos muito de recitar versículos, sabe? Que falam muito sobre prosperidade e sobre aquilo que o Senhor pode nos fazer. Mas o que é que nós podemos fazer em troca, sabe? Nem em troca, mas o que é que nós podemos entregar para o Senhor de fato? O que será que tem surgido no nosso coração? Será que nós temos escolhido servir ao Senhor? Ou será que nós temos feito dele um gênio da lâmpada e temos tomado somente aquilo que nós queremos receber constantemente? E é muito interessante quando nós pensamos no termo escravo, porque um escravo em si próprio não tem autoridade sobre a própria vida, ele não tem direito de escolha, mas na verdade ele é impelido àquilo que ele vive e ele não tem a escolha se ele vai ou não servir aquele senhor. Mas nós, sendo escravos de Cristo, temos ainda assim a chance de escolher o que nós queremos. Nós, ainda como escravos de Cristo, temos o direito de sentar à mesa com o Pai. Nós, ainda como escravos, podemos se achegar à presença dele e ouvir diretamente do coração do Senhor aquilo que é mais íntimo e que ele reserva para aqueles que o buscam. Por isso, não entenda o termo escravo que eu estou querendo passar aqui como algo que você serve ao Senhor e ele te humilha, na verdade, e só te usa para um bem próprio dele. Não, na verdade, o que o Senhor quer é te usar para propagar o amor e a palavra dele. E quando eu digo se tornar um escravo de Cristo, é se tornar refém a esse amor, se tornar um escravo deste amor, dessa manifestação, dessa presença. É reconhecer que nós sozinhos, nós em nossa própria completude, nós não temos nada. Mas quando o Senhor entra em nós, quando o Espírito Santo passa a fazer morada no nosso interior, cara, tudo muda. E você se torna escravo por livre e espontânea vontade. Você escolhe estar naquele lugar
porque você sabe que não existe nada no mundo que te preencha como aquilo. Por isso, eu tenho convicção para mim de que vale muito a pena nós deixarmos nossas próprias vontades, vale muito a pena nós deixarmos os nossos próprios sonhos para seguir a Cristo. Ultimamente eu tenho ouvido muito sobre isso, sabe? Sobre ter fé, sobre confiar no Senhor e principalmente sobre renúncia, sobre entrega, sobre aquilo que nós podemos oferecer ao Senhor, porque o Senhor nos ama, mas nós não temos a capacidade de amá-lo da mesma forma, como em troca, como uma reciprocidade. Nós não temos essa capacidade, mas o que é que nós podemos ofertar para o Senhor? São as nossas próprias vontades, é o nosso próprio desejo, é aquilo que muitas das vezes nós queremos fazer, mas nós simplesmente não é que nós não podemos, mas é que por nós escolhermos servir a Jesus e por nós o amarmos, pelo amor que nós temos ao Senhor, nós escolhemos não fazer aquilo. Portanto, eu te convido a se tornar um escravo de Cristo, sabe? Ser acorrentado por essas prisões de amor que o apóstolo Paulo tanto nos dizia. Sabe que mesmo em meio a dificuldades, em meio à fome, em meio a afrontas, a guerras e a levantes contra você, você consegue encontrar paz, você consegue encontrar alegria e você consegue encontrar regozijo. Não porque vive mais você, mas o Senhor é quem vive no seu interior. É o que nos diz também em Gálatas 2:20. E uau, que nós possamos ter uma mentalidade de escravos, que nós possamos nos tornar escravos de Cristo e não mais escravos do pecado, para que então nós não andemos mais por caminhos de morte, mas por caminhos de luz, para que então nós possamos ter os nossos olhos abertos e que as escamas caiam dos nossos olhos e que aquelas correntes que antes nos aprisionavam para levar por um caminho de morte e destruição sejam correntes agora que nos levam em direção à vida eterna, que nos levam em direção ao trono do Senhor e que nos mantenha acorrentados a Ele, para que quando o desejo de pecar, para que quando o desejo de fazer algo errado surgir, nós lembremos dessas correntes que estão amarradas em nós e nós olhemos para aquele que tem a chave. Nós viemos falar, cara, eu tô no lugar certo, eu tô acorrentado ao Senhor, eu tô preso a Jesus. E isso fala também muito sobre nós sermos propriedade única e exclusiva do Senhor. Por isso nós escolhemos não pecar, por isso nós escolhemos não fazer a nossa vontade, porque nós pertencemos a Ele, porque nós temos um dono, porque nós temos um proprietário, porque nós temos um Senhor. Nós pertencemos ao Senhor, nós somos dele, nós fomos feitos para Ele e para que, através de nós, o nome dele seja glorificado. Então, não tem escolha melhor do que realmente fazer a vontade dele e nos submeter à mão poderosa do Senhor. Ainda no livro de Romanos, no capítulo 8, versículo 15, o apóstolo Paulo nos diz: Pois vocês não receberam um espírito que os torne, de novo, escravos medrosos, mas sim o Espírito de Deus, que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós os chamamos Abba, Pai. Ou seja, nós somos escravos do Senhor, somos também os seus amigos e também somos os seus filhos. Eu sei que isso pode parecer complexo de entender, mas cara, é simplesmente o fato de que nós temos o Senhor como um pai, nós temos o Senhor como um amigo, mas nós também reconhecemos que Ele é o Senhor. E por isso nós nos submetemos a Ele como servos, como aqueles que servem a Ele. Afinal de contas, você deve sim ter uma amizade muito boa com os seus pais, mas você também os respeita, porque eles são os seus pais, ou seja, eles são a autoridade sobre a sua vida. Por isso você deve obediência e respeito a eles. É basicamente assim, é como se nós fôssemos chamados para trabalhar e servir o Senhor, mas ao invés de nós sermos tratados como proletariados, como empregados dele, nós, na verdade, recebemos dos seus tesouros mais preciosos e valiosos. Daquilo que o Senhor tem de melhor, ele fala: olha, você vai me servir, você vai trabalhar para mim, mas o que eu tenho para te oferecer é isso, sabe? É o meu melhor, é o que há de mais precioso em mim. E, cara, isso é maravilhoso. Por isso eu digo que nós venhamos ser escravos do Senhor e não mais do pecado, e não mais das nossas próprias vontades, e não mais daquilo que nos tenta, mas que nós venhamos servir ao Senhor com tudo que nós temos, com todas as nossas forças e com tudo que nós podemos entregar e render aos pés dele. Que as correntes que antes nos prendiam à morte e ao pecado hoje possam ser correntes que nos prendem à vida eterna e que nos levem em direção a um caminho mais próximo do Senhor, que nós possamos estar acorrentados a Jesus e possamos fazer a sua vontade e que nós venhamos nos lembrar constantemente que vale muito mais a pena ser um escravo, ser um servo, um seguidor de Jesus Cristo, sofrer as boas aflições, sofrer as perseguições, as dificuldades,
do que ser alguém refém dos nossos próprios desejos, dos nossos próprios pecados e daquilo que constantemente nos coloca para baixo, em um looping onde você se enche e se entope de prazer, mas depois você reconhece o quão vazio você está e continua constantemente procurando se preencher com algo. Que nós venhamos erguer nossos braços e nos orgulhar das correntes que nos prendem, não mais à morte, não mais aos nossos próprios desejos, não mais à cultura do primeiro Adão, mas que agora nos prendem a Jesus Cristo, mas que agora nos prendem à palavra, mas que agora nos prendem ao Senhor. E é isso aí, gente. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Fica aqui a minha recomendação e dica também para ler esse livro, caso você não tenha lido ainda. Vale muito a pena. Eu ainda quero gravar mais alguns vídeos falando sobre algumas coisas que o Senhor tem ministrado ao meu coração através desse livro, mas hoje foi mais para falar sobre isso mesmo. E que nós possamos nos tornar bons escravos de Cristo, que nós possamos nos tornar bons servos e venhamos amar ao Senhor, que não nos chama só de servos, mas também que nos chama de filhos e amigos. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que o Senhor tenha falado ao seu coração e continue a falar. E tamo junto. Deus abençoe.